Bem, pessoal, esse vídeo aqui tem o objetivo de dar uma dica de leitura de um livro muito interessante chamado Pássaros Voam em Bando. Apesar desse nome aqui não ser muito atrativo, né, ser uma coisa genérica, é um livro que trata do histórico da construção da internet no Brasil. Isso inclui como chegou a internet no Brasil, como foram formados os provedores, as pessoas que participaram, os pioneiros de levar a internet para o interior do Brasil. Envolve também as dificuldades, né, encontradas por esses pioneiros aí. Então, assim, ó, uma leitura essencial para quem se interessa pela área de redes. Então, um breve resumo aqui desse livro. Os autores Márcia Dementchuk e Percival Henriques. O nome completo do livro, então, Pássaros Voam em Bando, a história da internet do século XVIII ao século XXI. Por que isso? Porque o livro faz uma evolução histórica breve, né, da evolução do computador. Né, o primeiro capítulo trata disso, mas depois ele já parte para a área de comunicação, né, e que é que interessa mais, pelo menos para mim, né, que sou da área de redes. Mas vale como uma leitura da área, né, não só para interessados na área de redes, mas a internet é algo comum, né, para todos. Então é na primeira edição, João Pessoa 2019, né? São 664 páginas, mas é uma leitura, digo para vocês, bem interessante, certo? Vale a pena, vale o esforço aí. Não é um livro que tem que ler um capítulo para entender o outro, são capítulos que dá para entender eles de forma distinta, né? E dá para ir num capítulo que tiver mais interesse. Está escrito em português, a editora Nid, e o mais interessante de tudo, certo? É um livro gratuito no seu formato digital, certo? Então o PDF é gratuito, ele tem uma versão impressa. Mas, né, hoje com os leitores aí, com tablets, fica tranquilo de ler, né, em PDF. Então aqui o link, é fácil de achar esse livro, né, buscando por esse nome aqui no Google, mas o link está aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Beleza? Então, um resumo, né? Já comentei algumas coisas aqui, mas é isso. É o histórico da internet do Brasil. Isso não é algo simples de se encontrar num lugar só. E os livros que nós temos no Brasil, pelo menos os de redes, né, tratam da internet basicamente nos Estados Unidos, Europa, América do Norte em geral. Raros são, né, os livros que tratam de assuntos nacionais, né, que é o nosso dia a dia. Não adianta eu saber que na Universidade do Sul da Califórnia foi construído um supercomputador. Legal, beleza, historicamente tá bom. Mas eu quero saber aqui, no Brasil, certo? Eu quero saber aqui na minha universidade, aqui, que é perto da minha casa. É isso que me interessa. Com as pessoas que são meus conterrâneos, né? São os pioneiros aqui. Porque aqui é tudo mais difícil, pessoal, né? Vamos entender. Essa construção aqui no Brasil, vocês vão ler esse livro e vocês vão entender o que eu estou falando. Então essas pessoas aqui realmente são heróis, certo? Que construíram essa infraestrutura da rede aqui, certo? Dá pra gente considerar heróis. Numa época que tinha que lutar contra tudo e contra todos, né? Falta de recurso, falta de técnicos, né? Própria inexperiência, né? Então, vale muito a gente valorizar esses pioneiros aí, certo? Que a gente deixa passar muitas vezes, né? Então, por que bando, né? Primeira coisa, assim, por que pássaros voam em bando? Os próprios autores definem assim, né? O bando que é proposto está reunido não no sentido físico de bando, né? Mas de alinhamento de pensamento. Então dá para perceber isso no livro, né? Então são várias frentes de trabalho, desde a parte política, da parte técnica, né? Da parte de operação mesmo da rede. Então são vários trabalhando, vários desses
elementos desse bando trabalhando, mesmo às vezes em paralelo, né, sem um conhecer o outro, fazendo coisas que depois vão dar colisões, vão dar conflitos, em épocas também diferentes, né, mas que todos miravam a mesma coisa. Então, mesmo quando acontecem, né, as disputas, né, desde governo com universidades, universidades com mercado, mercado com o governo, né, normal acontecer, né, posicionamentos diferentes, mas o objetivo era o mesmo, certo? Vocês vão perceber ao ler o livro que nós demoramos muito para evoluirmos na construção da internet no Brasil, ou pelo menos na disponibilização da internet, pensando, comparando com outros países, né, que estavam mais à frente, muito por desconhecimento e questões políticas, certo? Então, não ter a visão do que significava essa ligação com a internet ao resto do mundo. Então, problemas de importação de equipamentos, bom, não vou contar o livro aqui, certo? Vale a pena vocês darem uma boa lida aí. Bom, então para fechar aqui só um spoiler, sabe, sobre o fluxo do texto. Então o primeiro capítulo trata da invenção do computador. Vale a pena dar uma lida, interessante, certo? Não é nada de novidade, mas é legal, porque está tudo concentrado num lugar só. Segundo, como é que esses computadores foram conectados em rede? Aí, mundo, né? Não falando só do Brasil. Posteriormente, terceiro capítulo, como eles chegam os computadores no Brasil. Então, assim, ó, não adianta eu ter rede se eu não ter computador, né? Então tem que ter esse histórico aqui, para a gente entender qual a necessidade de conectar esses computadores, né? No quarto, quinto e sexto capítulo, aqui é a parte que eu achei mais interessante do livro, que fala realmente da parte de conexão desses computadores. Então tem aqui várias histórias com relatos das pessoas que participaram dessa construção. Então, assim, ó, se é para ler uma parte do livro, né? Ah, me assustei com 600 páginas. Então, lê esses 3 capítulos aqui. Tenho certeza que vocês vão querer voltar para os demais, certo? Mas esses aqui eu considero os principais. Ou pelo menos vocês, né, começarem por eles para ver o nível desse livro aí. O sétimo capítulo já trata da questão comercial, né, da internet no Brasil. Então já vai muito mais para o lado dos provedores, né? Tem vários exemplos ali de pioneiros de provedores no norte e nordeste do Brasil, né? É fácil falar em internet no Brasil, né, no sul, sudeste, litoral, mas quando a gente vai mais para o centro do nosso país, ainda é bem precário, né? Então, as grandes empresas ainda, né, ainda não atendem de forma plena. Então, muitos provedores, isso é uma coisa interessante no Brasil, né? O Brasil tem muitos provedores pequenos. Isso é uma característica do nosso país, né? Ter provedores pequenos, provedores de acesso à internet que são locais, né? Regionais. Tem muito dessa forma. A construção da internet no Brasil se baseou nisso, né? Nos provedores menores. E o oitavo e o nono capítulos tratam da questão da organização, né? Jurídica, social, a governança da internet. Então, construímos a internet, integramos com o resto do mundo. Mas agora como é que se organiza isso aqui? Então tem muito aqui relacionado com a Rede Nacional de Pesquisa. Então vocês vão perceber que a internet no Brasil ela chegou por meio das instituições federais de pesquisa, de ensino, e a partir daí, em paralelo, junto com o conhecimento que foi adquirido, esses caras aí foram os que possibilitaram, vamos dizer assim, que a internet se expandisse no país. E, a partir daí, fazer o gerenciamento disso. Muito bem. Então, pessoal, essa é a dica aí de leitura. Uma leitura boa aí para fazer no verão, certo? Deem uma procurada aí, acredito que vocês vão achar bastante interessante.